Há não muito tempo atrás, nós fizemos uma viagem para o Sudeste Asiático e com certeza mudou bastante nossa percepção de mundo, nossas vidas e nos fez querer viajar ainda mais. E uma coisa importante que a gente pesquisou quando estava fazendo essa viagem, inclusive, é com relação aos vistos. É muito importante. Não adianta só comprar passagem, saber de hotel, tudo. Você tem que saber dos vistos, como funciona, como aplicar. Muitos vistos tem que aplicar com antecedência, por isso, a gente está trazendo esse conteúdo para você. Um compilado sobre os vistos do Sudeste Asiático, para te dar um norte aí na sua preparação da sua viagem. Oi, eu sou o Maicon. Eu sou a Simone e nós somos o Vivendo Viajando. Eu vou citar alguns tópicos aqui importantes para você saber, tá? Independente do visto, para onde você vai viajar, você precisa ter isso. Se vai para o Sudeste Asiático, Europa, não interessa. É importante você ter páginas suficientes em branco no seu passaporte, tá? Principalmente se falando de fazer um mochilão, viajar por longos meses. Imagina ali no meio da viagem você tem que procurar consulado brasileiro para fazer um novo passaporte, porque já não tem página mais em branco. Então, isso é algo simples, mas que infelizmente muita gente não presta atenção. Outra coisa também é ter foto do tamanho do passaporte, 5x7, porque muitas vezes você pode precisar. Alguns dos vistos, na hora, realmente eles pedem que você, além de pagar, dê essa foto para deixar lá registrado lá, ou até mesmo para emitir o visto. E se você vai viajar sem prazo de volta também, como o mochilão que citamos aqui, verifique se alguns países pedem também uma passagem de saída. Isso é muito comum aqui na Europa, onde moramos hoje. Então, se você está saindo do Brasil, tá? Então, verifique se aquele país pede uma passagem de saída daquela região ou do país. Outro item importante também é seu passaporte também ter pelo menos, tá? A gente aconselha ter pelo menos um ano, né? Mas ter pelo menos 6 meses de validade. Então, nada de viajar com o passaporte ali, com quase vencendo, 5 meses para vencer, 4 meses. Primeiro que a maior parte dos países, ou quando você vai aplicar para um visto, eles pedem isso aí, que é o mínimo, você não consegue nem aplicar, nem receber o visto. Então, para não ter dor de cabeça também, para ter que tirar um novo passaporte e tal, tenha pelo menos um ano ali de tranquilidade. Outro ponto é ter a vacinação de febre amarela. Não interessa se você gosta de vacina ou não gosta, se quer ou não quer. Se não tomar e se te pedirem, não vão deixar você entrar. É simples assim, funciona dessa maneira há muitos e muitos anos, tá? Quando se fala para viajar para o Sudeste Asiático. Então, a gente, quando viajou para lá, tiramos, né? Tomamos a vacina. Eu, no caso, estava no Brasil, tomei no posto de saúde ali, gratuito. Depois fui lá no posto da Anvisa e eles emitem uma carteirinha de febre amarela internacional. Tá? Hoje em dia, se eu não me engano, essa carteirinha tem um prazo indeterminado, mas antes você tinha uma validade, ou seja, tinha que tomar, não sei, depois de 5 anos, 10 anos, mas hoje em dia eu acho que é de um prazo indeterminado. E é sempre bom verificar cada país o que ele exige de vacinas, tá? Se né, vacina dessa pandemia que a gente teve há pouco tempo, outras vacinas, outros requisitos com relação à saúde, é sempre importante verificar, porque não faz muito tempo atrás, muitos países estavam com as bordas fechadas, só deixavam entrar quem tivesse o certificado de vacinação, com no mínimo 3 doses, tá? Então, verifique certinho e tal, para você não ter nenhum problema também. E além disso, também coisas básicas, como além da passagem que citamos aqui, passagem de saída, se precisa, tem que também ter um local de hospedagem, tem comprovação de hospedagem, ter comprovação de que você consegue se manter. Imagina você está viajando lá para o Laos, né? A pessoa pede na imigração, onde é que você vai se hospedar? É bom você ter impresso. A gente sempre fala no nosso canal no YouTube sobre isso, nosso podcast também, sobre coisas importantes para você verificar antes de viajar. Então, é se preparar para não ter nenhuma dor de cabeça, é se preparar para reduzir as chances de receber um não. Isso também inclui fazer um seguro viagem. Você não sabe se vai acontecer alguma coisa no meio da viagem, como são os hospitais no país que você escolheu viajar, se o seu plano, se é caro, se é barato, se é público, se você tiver algo privado, o seu atendimento é melhor, é prioritário. Então, sempre faça o seguro viagem, mesmo não utilizando, que eu espero que ninguém nunca precise utilizar, mas é muito importante você também ter como pré-requisito. É importante, hoje em dia é um valor muito acessível, tá?
considerado aí o risco que você pode ter, você pagar um seguro viagem é muito barato. E nós dividimos em 3 partes a classificação dos países. Então, nós vamos começar pelos países que não precisa visto, que todo viajante adora isso. A começar pela Tailândia, que é muito conhecido como a porta de entrada para o Sudeste Asiático, porque é um país muito acessível, com praias belíssimas. Nós, brasileiros, temos acesso livre de até 90 dias para ficar no país e, caso queira ficar mais, basta fazer um bate e volta no país vizinho e na imigração apresentar todos os documentos que você será bem-vindo. Assim como a Tailândia, a Malásia é outro país que você não precisa de visto e você pode ficar até 90 dias. Outro país sem muita complicação e que os brasileiros são bem-vindos é Singapura. Nós temos o direito de ficar legalmente no país por até 30 dias. E esses 3 países, Tailândia, Malásia e Singapura, a gente gosta bastante deles porque eles são considerados hubs aéreos, né? São considerados bases ali no Sudeste Asiático, e desses países tem muitos voos para muitas partes do mundo, e claro, né, para o Sudeste Asiático todo, você consegue voos baratos ali, saindo de uma capital para outra, de um país para o outro, facilmente, e principalmente por conta das famosas companhias low cost, ou de baixo custo, assim como tem na Irlanda, que é onde moramos hoje, tem a Ryanair, muito conhecida na Europa. Na Ásia tem muitas delas, e pode facilitar muito sua viagem também. Mas lembre-se de verificar a franquia de bagagem, né? Principalmente se você estiver viajando com mala de mão, porque é bem diferente aqui da Europa e do Brasil. E lembrando que esses 3 países ainda nós não precisamos de visto, que é o melhor de tudo. E o último país que brasileiros não precisam pagar visto é Filipinas. Nós temos o direito de ficar 59 dias legalmente no país, porém, eles são um pouco criteriosos na parte de documentação. Então, aqui é muito importante você ter uma passagem de saída do país. Por mais que Filipinas não precisa pagar visto de entrada, parece que existe uma taxa aeroportuária de mais ou menos $20. Não sei exatamente, nós ainda não fomos para Filipinas, mas foi essa informação. Então, não fique surpreso se por acaso eles resolverem cobrar essa taxa de você. Na segunda parte, tem os países que, mesmo não exigindo uma preparação anterior, ou seja, aplicar para o visto online, é importante você ter toda a documentação certinha, que citamos no início desse conteúdo, tá? Para você, quando chegar, você aplicar para o visto lá, diretamente na imigração. Você paga uma taxa para eles, para poder entrar no país. E dependendo do país, te dão um carimbo lá, te dão um papelzinho, enfim, cada país tem seus critérios. E esse visto é conhecido como Visa on Arrival, ou seja, visto na chegada. E um deles é a Indonésia, que você vai pagar $35 e vai receber um visto de 30 dias. Um detalhe, tá? Isso é nesse momento que estamos gravando. Quando você for pesquisar a sua passagem, seu visto, todas ou boa parte dessas informações podem estar diferentes. Então, não se baseie 100% nesse conteúdo, é somente para te dar um norte, dar uma direção, mas o melhor local para você verificar isso tudo são em sites oficiais do próprio governo daquele país que você está visitando. E já no Camboja, você paga $30 por um visto de 30 dias. É importante também, nesse caso, você ter uma foto de 5x7, que vai ser solicitado lá na hora, na fronteira, e você também pode aplicar por esse visto online, só que é um pouco mais caro. No entanto, você vai evitar as filas. Se você aplica direto lá na fronteira, se estiver indo de ônibus, tá? Tem muita gente ali que aparece para ajudar, os famosos ajudantes, auxiliares ali, que são pessoas que trabalham com isso, né? Geralmente cobram $5 para isso e eles agilizam um pouco o processo, você não precisa nem descer do ônibus. E falando da foto, né? Que se você não tiver, você também vai pagar $5 por ela. No Laos, situação parecida. Assim que você chega, é importante entregar uma foto 3x4 e pagar uma taxa de $30 a $40, tá? Não tem um valor fixo, né? Esse valor é variável, depende muito da fronteira que você está atravessando. É dessa maneira, então não consigo te dar agora os valores oficiais. Mas, mais uma vez, consulte sempre o site oficial para ter uma base ali, para você ter uma noção. E se você, claro, chega através dos aeroportos, são fronteiras mais movimentadas, mais vigiadas, provavelmente vai ser cobrado o valor oficial. E caso você não tenha foto 3x4, você vai pagar uma taxa de $1 para que possam escanear o seu passaporte. Tem também o Timor-Leste, que custa $30,
e um local que também você precisa ter uma foto para apresentar ali na hora. A foto mais comum é de 5x7 e o visto de turismo é conhecido como Class 1, ou Class 1. E a última parte são os países que exigem que você faça uma etapa antes mesmo de você solicitar o visto. E para isso nós temos 3 países. E geralmente essa parte de pré-autorização para aplicar para o visto já deixa, né, os viajantes, nós assim um pouco, né, nem vou nesse país. Com exceção de um que vale muito a pena você visitar, que eu já vou mencionar. E esse país é o Vietnã. Sim, esse país vale muito a pena você visitar, porém seu visto é um pouco burocrático. Se você chegar de avião, você pode até tirar o visto na hora. Ele vai custar $30 e é válido por 1 mês. Só que aí que entra o perrengue, né? Que é preciso de uma carta, tipo uma carta convite mesmo, uma carta de aprovação que você precisa tirar antes mesmo de chegar no país. E existem muitos sites que prestam esse serviço, contudo, nós recomendamos você buscar o site oficial da imigração do Vietnã e se informar e onde fazer essa carta convite de maneira legal e confiável. A outra opção, principalmente se você optar por entrar no Vietnã por terra, é tirar o visto do Vietnã no consulado. No Brasil tem a opção de Brasília. Contudo, nós tiramos em Bangkok e custou bem caro, como $100. E lembre-se de você ter o passaporte original com no mínimo 6 meses de validade. Você precisa preencher um formulário que tem impresso ali no consulado do Vietnã, no país que você escolher visitar, ou então você baixa ele online e preenche. Assim como também 2 fotos do tamanho do passaporte e uma coisa que entra um perrengue. Principalmente para nós foi em Bangkok, é que você tem que pagar essa taxa num banco. E perto do consulado não tinha muitos bancos e também não tinha os que aceitavam, no caso, os cartões que nós tínhamos. Então foi um baita de um desafio e a gente realmente sofreu porque queríamos muito visitar o Vietnã. O outro visto que você precisa tirar com antecedência é para Brunei, que infelizmente não existe nenhum consulado no Brasil e nós também optamos por tirar em Bangkok. Esse visto foi bem chatinho para nós, mas nós também queríamos muito conhecer e foi preciso uma foto do tamanho de passaporte 5x7, assim como também extrato bancário, que pode ser do site do banco, não tem problema, mas tem que ser impresso, comprovante de reserva e pagamento do hotel que você vai ficar, passagem de saída do país, calma que não acabou aí, não, e uma carta escrita a punho, explicando o porquê você quer visitar o país deles, além de pagar a taxa de $17. Nossa, quase tem que implorar. Pelo menos no consulado que a gente foi de Brunei, lá em Bangkok, nossa, era muita vontade de visitar o Brunei, porque teve ter que paciência, mas no final deu tudo certo. E o outro país é o Mianmar. Esse é bem menos descomplicado, contudo você tem que aplicar o visto online, é bem fácil aplicar, custa $50 e é válido por 28 dias. A gente espera que você tenha gostado dessas informações. Se faltou alguma, se tem alguma dúvida, manda pra gente, que será um prazer te responder. Manda aqui onde você está acompanhando esse conteúdo, manda no Instagram também. Se não segue a gente lá, já passa a seguir. Tem muita foto bonita, muito conteúdo bom e esperamos que tenha gostado. Então aproveite, se inscreva aqui no nosso canal, ative os sininhos das notificações e deixe um joinha, que é muito importante a sua participação aqui para ajudar o canal a crescer. A gente se vê em breve, um grande abraço. Tchau! Tchau.